devocional Uma Vida com Propósito. Dia 4. Criado para ser eterno. Em Eclesiastes 3:11 diz: Mas Deus fez tudo bonito no seu tempo. Ele colocou a eternidade no coração do homem, mas mesmo assim, as pessoas não conseguem ver o alcance total da obra de Deus do início ao fim. Esta vida não é tudo o que há. A vida é apenas um ensaio geral. Antes da verdadeira produção, você passará muito mais tempo do outro lado da morte, na eternidade, do que aqui. A Terra é um lugar de preparação à pré-escola, vestibular, para a sua vida na eternidade. É um treinamento coletivo que ocorre antes do jogo. A volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos sobre a terra, mas para sempre na eternidade. A Bíblia diz que Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Você tem um impulso inato de ansiar pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o projetou à sua imagem. Para viver eternamente, embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte sempre parece anormal e injusta. A razão pela qual sentimos que deveremos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia o nosso coração parará de bater. Então será o fim do seu corpo e de seu tempo na terra. Mas não será o fim. O seu corpo terreno é apenas uma residência temporária de seu espírito. A Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporária habitação, mas se refere ao nosso futuro corpo como uma casa. A Bíblia diz, de fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez e ela é duradoura para sempre. Se a vida na Terra oferece muitas opções, a eternidade nos oferece apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus na Terra determinará o seu relacionamento com Deus na eternidade. Se aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e confiar nele, você será convidado a passar o resto da eternidade com ele. Entretanto, se desprezar o amor e o perdão e a salvação que ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. Quando você compreende plenamente que há mais na vida que apenas o aqui e agora, e percebe que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, você começará a viver de forma diferente. Você começará a viver à luz da eternidade, e isso lhe dará nova perspectiva de como lidar com os relacionamentos, tarefas ou circunstâncias. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes se mostrarão banais, insignificantes e indignos de sua atenção. Quanto mais próximo você vive de Deus, menor todo o resto parecerá. Quando você vive à luz da eternidade, seus valores mudam. Você utiliza mais sabiamente seu dinheiro, seu tempo. Você passará a dar mais valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. Suas prioridades são
regozijadas, são regozijadas no Senhor, realizadas no Senhor e reorganizadas no Senhor. Manter-se em dia com as tendências, modas, valores, popularidades já não é tão importante. Paulo diz: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu considero sem valor algum. Por causa do que Cristo fez, se o seu tempo sobre a terra fosse todo voltado para a sua vida, eu sugeria que começasse a vivê-la imediatamente. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Você poderia dedicar-se a si próprio de modo totalmente egocêntrico, porque suas ações não teriam consequências de longo prazo. Mas isso faz toda a diferença. A morte não é o fim para você. A morte não é o fim, mas a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo aquilo que você faz na Terra. Cada ato de vida, cada ato da nossa vida toca um acorde que soará na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio em curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve manter sempre a sua mente e visão da eternidade em seu coração, o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é todo o resto que você não vê sobre a superfície. Como será a eternidade com Deus? Com toda a franqueza, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandeza do céu. Seria como tentar descrever a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que pudessem transmitir a experiência da eternidade. A Bíblia diz: este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Nós sabemos que neste exato momento Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu seremos reunidos com crentes amados, libertos de toda dor, sofrimento, recompensados por sua fidelidade na terra e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Nós não ficamos reencostados nas nuvens, com auréolas e tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Deus tem um propósito para a sua vida na terra, mas ele não termina aqui. O plano envolve muito mais do que as poucas décadas que você passará nesse planeta. É muito mais do que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida.
A Bíblia diz: mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. É nos enterros. E mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente sentimentais e superficiais, baseados na ignorância. Você pode sentir que é mórbido pensar a respeito da morte, mas na verdade não é saudável viver negando, sem a considerar inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade e não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe não tinham um fim em si, mas eram uma preparação para a vida. Também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo na terra, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o nascimento da vida eterna. A Bíblia diz: porque este mundo não é nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Em comparação com a eternidade, nosso tempo na terra não passará de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. Os atos desta vida definem o destino da próxima. Deveríamos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é o tempo gasto longe do nosso lar eterno, no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encoraja as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto da sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último da sua vida.